Ok, pessoal, então bom dia, né? Sejam bem-vindos para mais um pouco, né, sobre a nossa discussão do uso do FIG no processamento de imagens digitais, né? Semana passada a gente falou sobre como extrair informações quantitativas usando as ferramentas do FIG, e para isso a gente pegou um estudo de caso particular, que é o estudo de análise de distribuição de partículas, né? E, e explorando essa com o objetivo, então, de extrair informações quantitativas dessa imagem, eu fui passando pelas ferramentas que o FIG oferece para a gente. Então, eu vou lembrar rapidamente o que foi feito antes da gente prosseguir aí com a parte mais automatizada do FIG, né? Então, relembrando, o primeiro passo, quando você quer medir qualquer coisa no FIG, é ajustar a barra de escalas. A sua imagem vem sempre com a barra de escala aqui, que te dá para você a transformação de quanto vale cada pixel em relação à estrutura que você quer medir, né? Então, usando a ferramenta aqui de seleção em linha, você marca em cima da sua barra de escala e aqui em Analyze, ajustar escala, abre uma janela para você. A distância em pixels, ela já vem preenchida automaticamente. O ImageJ vai reconhecer quantos pixels tem na sua barra de escala. O que você tem que informar para ele é quanto isso vale na unidade que foi medido. No nosso caso aqui, 200 nanômetros. Se você for trabalhar com um conjunto de imagens, todas obtidas nas mesmas condições, ou seja, que a mesma barra de escala se aplica, você pode marcar essa setinha global aqui e você não precisa repetir esse passo imagem por imagem, não. Para aqueles que querem fazer informação, dependendo da informação que você quer retirar, ele já te dá também aqui o valor de cada pixel por micron. Quantos pixels por micrômetro que você converte em quanto vale cada pixel. Uma vez você ajustou a sua barra de escala, você vai ajustar aqui também em Analyze, em Set Measurements, quais são as informações que você quer que o FIG traga para você depois que ele fizer a medida, não é? Área, desvio padrão, volumes de máximo e mínimos, diâmetros de Ferret, perímetro. Então, existe aqui alguns valores já no banco de dados dele que ele vai trazer automaticamente para você numa janelinha de resultados como essa aqui. Então, ele vai te dizer a estrutura, o número dela, ele vai numerar cada estrutura e aqui na frente os valores relativos àquela estrutura das diferentes quantidades que você pediu para que ele meça. Outros valores são possíveis, você pode editar isso aqui. O software, como eu falei desde sempre, é um software aberto, né? Então, você pode entrar nas linhas dele e editar e aparecer aqui outro valor. Isso já deve estar pronto em algum lugar, na própria página do FIG, se você quiser implementar. Ou você pode copiar a sua tabela de resultados aqui para um editor de tabelas e fazer cálculos, né? Criar novas fórmulas que, através da área, você tira diâmetro equivalente e outras informações, Ô né? Douglas, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta, por claro. favor. É, eu tenho tido um problema que pode ser mais de informática mesmo, porque eu sou péssima. Quando eu transfiro para o Excel esses dados dessa tabela, eu não consigo transformar esses pontos em vírgula. Você sabe me dizer como que eu conseguiria fazer? Sim, eu sei, mas eu não lembro, porque eu faço isso muito pouco. Hum, Mas no Excel, eu vou fazer o seguinte, eu vou anotar a sua pergunta aqui e vou descobrir e eu te uhum. mando por e-mail os passos. Porque eu tento fazer daquele jeito, substituir, localizar, e ele não consegue Não, não, entender tem um que esse lugar. ponto não é vírgula, né? É isso, Ele não consegue. Aí eu tem, acabei tirando isso. não, tem um lugar nas propriedades gerais do Excel que você informa para ele que o separador de decimais é ponto ou é vírgula. Uhum. Tá, Ah, tá. é porque o meu computador está um pouco poluído aqui nas telas, porque eu deixei organizado para já pegar as imagens rápidas para você. Se eu abrir o Excel agora, eu vou me confundir. Eu estou Tá, numa não, muito fase da obrigada. vida que eu tenho que fazer as coisas em série. Se eu fizer em paralelo, eu me perco, né? O Não, mas Alzheimer, muito obrigada. tá? Mas tem Tá como eu vou bom. fazer. Uma outra solução que você pode fazer assim, mais pé de boi, rapidamente assim, é você pegar, por exemplo, essa coluna de área aqui, ela está 48,588.
Obviamente, isso não é 48 mil, é 48, né? Você pode dividir por 1000 a coluna inteira. Você cria uma coluna do lado e manda dividir a coluna inteira por 1000. Mas isso é muito, como eu disse, Um segundo serviço, né? um segundo serviço, fugiu com uma gambiarra, Aham, né? Mas eu te passo tá. direitinho, eu anotei aqui no meu caderno, assim que a gente terminar, eu te mando os dados, assim, é super fácil. Não, eu acabava tirando as casas decimais, porque eu falei assim, não tem jeito de eu não É, consigo fazer isso. então eu te mando como faz. É mais fácil Tá, aprender como mexer direto na raiz do problema, porque aí depois você sabe como ir de um para o outro. tá. Muito obrigada. Por nada. Vamos lá. Então, o terceiro passo seria, bom, eu já ensinei para ele quanto vale cada coisa, quanto vale cada pixel, para eu poder medir com precisão as estruturas. Eu já falei para ele o que que ele tem que medir, e agora eu tenho que dizer para ele onde medir essas coisas, né? Eu tenho que ensinar para ele, em função dos tons, né, ou da cor da minha imagem, o que que ele mede e o que que ele não mede, que é o processo de segmentação barra binarização. Porque, no fundo, nesse primeiro momento, a gente vai binarizar a imagem. O que que é isso? Eu vou transformar ela ou em branco ou em preto, né? Dois pontos, não tem meio, não é uma imagem binária. Então, eu preciso ensinar para ele o que que ele vai chamar de preto, o que que ele vai chamar de branco. Para isso, então, a gente clica aqui em Imagem, Ajustar, Threshold. Se a sua imagem for tons de cinza, threshold. Se a sua imagem for uma imagem colorida, color threshold. Falo disso daqui a pouquinho. Feito isso, a gente então escolhe aqui os limiares, né, os thresholds, a partir do qual ele, então no caso ele já dá até um quadradinho aqui dizendo que ele vai destacar na minha imagem só essas coisas que estão aqui. O resto ele vai ignorar. Como ele vai ignorar isso? Isso aqui ele vai chamar de preto, isso aqui ele vai chamar de branco. Ou o contrário, aí depende de como você ajustar o seu background aqui. O fato é que ele então agora separou. Então agora eu tenho uma imagem em dois tons. Agora ele sabe que ele tem que medir no, as coisas. Ele então transformou aquele conjunto de pixels em um objeto individualizado. Feito isso, agora eu posso partir para medidas. Analisar partículas, que é o que eu quero fazer nesse caso, né? Mas existem outras funções aí. Quando eu clicar em analisar partículas, eu tenho que explicar para ele também alguns parâmetros iniciais. Ele vai medir tudo, todas as partículas que estão aqui. Eu vou colocar aqui de 0 a infinito. Aqui nesse meu exemplo, aqui apareceu como pixel, mas ele vai aparecer, na verdade, na unidade que você acertar lá atrás ao quadrado. Como eu tinha ajustado em nanômetros, seria nanômetros quadrados. Então, eu vou medir tudo. Qual que é o risco de eu pedir para ele medir de 0 a infinito? Porque ele vai pegar todos os pixels que estão aqui. Qualquer pixel individualizado aqui que tiver marcado, nesse caso como preto, ele vai medir. Então, eu vou pegar muito resultado espúrio. Então, é importante que você tenha um pouco da noção de qual que é o mínimo valor que você vai querer medir aqui, para que ele selecione melhor as suas coisas. E isso é empírico mesmo. Você vai ter que olhar para a sua imagem, de repente fazer alguma medida individual de uma partícula bem pequenininha para estabelecer um limite mínimo aqui. No meu caso, as partículas são bem redondinhas, eu poderia filtrar ainda por circularidade. Mas se eu deixar de 0 a 1, significa pega todo mundo, das mais irregulares às mais redondas. Aqui o que é que ele vai mostrar como resultado em figura, que é esse caso aqui. Aqui está escrito para nada, mas se eu colocar aqui, daqui a pouco eu vou fazer e vai aparecer todas as opções aqui. Você pode pedir para ele mostrar os outlines, que é essa figura aqui do lado, onde ele te mostra o contorno de cada imagem de cada estrutura que ele considerou, numerada, para que você identifique aqui, né? A estrutura 8 tem essa área, e você acha onde é que está 8 nessa figura aqui. Não vou fazer isso agora também, porque isso é bem tranquilo. Isso. E alguns outros ajustes aqui. Mostrar os resultados significa, claro, né? Você não vai pedir para medir sem mostrar os resultados para você aqui em cima, né? Clear result significa o quê? Que vai limpar o resultado anterior. Você mediu uma partícula, apareceu a tabela de resultado, você salvou essa tabela de resultado, agora você vai medir outra imagem. Então, você pede para ele limpar.
porque senão ele vai só acumulando coisas aqui e pode ficar uma tabela muito confusa, né? Uma coisa que é importante para quem for trabalhar com situações semelhantes a essa que eu estou ilustrando aqui é excluir nas bordas. Marca excluir nas bordas, por exemplo, essa partícula aqui, que tem só uma beiradinha no canto inferior esquerdo. Eu não faço a menor ideia do tamanho dela. Então, se eu não pedir para ela ser excluída, esse pedacinho dela vai contabilizar aqui uma área que é só uma parte de uma partícula inteira. Então, se eu tentar tirar alguma informação de diâmetro através dessa informação de área, eu vou ter um resultado completamente errado aqui, essa aqui, por exemplo. Então, excluir nas bordas, para garantir que você tem estruturas inteiras sendo medidas. Se sua estrutura, digamos que um buraquinho desse aqui, perdão, por algum defeito na imagem, uma estruturinha dessa tivesse um buraco no meio aqui, eu poderia incluir buracos. Aí ele contabilizaria esse cara também sem problema. Mas isso aqui você tem que fazer com parcimônia, entendendo bem o que, é que tem na sua imagem, né? Bom, feito isso, você, como eu disse antes, você pode pegar os seus resultados, transferir para um Excel, para um Origin da vida, SciDavis, existem vários programas que fazem isso por aí, né? O SciDavis é o Origin gratuito, para quem não conhece, eu aconselho muito, ele tem a mesma estrutura do Origin, a mesma cara, todas as funcionalidades, e é de graça, né? O Origin é uma fortuna para você poder manter. Então você transfere essas coisas para lá e trabalha, ou, então agora nós vamos entrar numa coisa que eu não discuti semana passada, né? Ou você utiliza, né, no próprio feed, tem aqui um plugin chamado BAR, que é de Broadly Applicable Routines, né, que são rotinas largamente aplicáveis, né, que é uma coleção de comandos de análise de dados, né? Então, eles já reuniram uma série de scripts, plugins e macros, todas relacionadas com tratamento de dados, de resultados, para exportação no formato de gráficos ou imagens segmentadas, né, dentro do próprio feed. Então, talvez isso te ajude também, né? Quem me perguntou foi a moça da UFOP, não foi que me perguntou do Excel agora? Nívia, Nívia, isso. É da UFOP mesmo, né? isso. Isso. Então, você pode tentar usar esse plugin aqui, o bar, né? Ele não vem automático quando você baixa o Fiji, mas na página do Fiji tem as instruções de como você implementá-lo. E é muito simples. Você vai fazer apenas no Help. Quando clica em Help, tem atualizar o Fiji. E aí ele vai abrir todas as coisas que podem ser atualizadas. Você marca essa opção BAR lá e ele já implica para vocês aqui. O que que esse cara faz? Da tabela de resultado, você tira aqui estão todas essas opções de fazer gráficos, segmentar imagens, fazer caminhos, né? Tirar distâncias de medidas aqui em perfis de intensidades, né? Vamos explorar isso Hum. aqui um pouquinho, então. Só um minuto. Ok. Aqui está o Fiji. Então, vem aqui, eu vou abrir. Ok, eu vou fazer todo o processo de novo, discutindo toda aquela relação que a gente conversou já. Então, um zoom, primeira coisa. Ah, reclamar. Lembrando que se você clica em um ponto da imagem, aqui com o cursor, eu coloquei bem em cima da barra aqui, e vou apertando mais do teclado, eu vou dando zoom. Você pode usar aqui a lupa também. Agora eu vou colocar, então, uma reta, tentando ajustar o melhor possível em cima da minha barra de escala, tem 20 nanômetros. Analisar, set scale. Eu não gosto de deixar no pixel quebrado. 100,75 é 101.
Pode ser. Colocar aqui, desculpa pela interrupção, gente, teve um pequeno. Distância conhecida, 20 e a minha unidade, nanômetros. Eu vou fazer uma imagem só, não vou clicar em global. Então, ok. Como eu falei em algum momento, eu não tenho sido muito fiel a esse conselho, não, mas eu vou tentar fazer ele agora. Então, agora eu vou selecionar aqui. Até porque, quando eu mandar medir, ele vai reconhecer todos esses zeros aqui, esses números aqui, como estruturas também. Então, eu vou agora fazer aqui uma seleção só da área útil da minha imagem. Não que as barras de informação sejam inúteis, mas acho que vocês entenderam o recado. Aqui em imagem, eu vou dar um duplicar. E vou colocar aqui só, sei lá, análise 1, o nome para essa. Então, ele duplicou aqui do meu lado só aquela parte que eu selecionei. Ok. Ajustei a barra de escala, eu venho aqui, Process, perdão, Imagem, Ajustar, Threshold. Ele apareceu aqui. Ele já dá ele tem aqui uma série de métodos automáticos de escolha de limiares. Vou falar disso daqui a pouco. Eu vou deixar no default inicialmente, que agora o que eu quero é só isso. E vou aplicar. Então, ele selecionou para mim aqui as minhas partículas. E eu vou mandar medir. Analisar, analisar partículas. Ah, perdão, cancela. Analisar, eu vou ajustar as medidas. Eu quero área, fração de área, aos ferreiros. Estão todos aqui, ok. Ajustei aqui as coisas que eu quero medir, ok. Analisar partículas. Ele vai me perguntar, eu quero medir todas, de zero a infinito? No meu caso aqui, sim, porque eu não tenho pixels espúrios aqui. Quando você olhar para a imagem binarizada e perceber que tem aquele ruído assim, eu aconselho melhorar aqui e colocar algum valor mínimo aqui. Eu quero pegar todas, então, tanto das mais irregulares para as mais redondinhas. E eu vou pedir para mostrar os outlines. Mostrar os resultados, limpar resultados, ou seja, depois que eu fizer uma segunda imagem, ele apaga os primeiros resultados, e excluir nas bordas, ou seja, essas partículas aqui, que estão pela metade aqui, comidas pelas bordas, não vão ser contabilizadas. Quando eu der OK, aparece aqui, então, os meus outlines, né? Aí aparece aqui em cima também da própria partícula aqui, o contorno e o número dela. E a minha janela de resultados. É porque aparece tudo no meu outro monitor, por isso que eu fico arrastando para cá. Para quem usa um monitor só, aparece na tela minha janela de resultados. Ok. Pois bem, então agora eu clico, deixo ativa a janela de resultados. Ó, vou clicar aqui, ela não fica mais brilhante, ela não tem nenhuma cor diferente, então eu clico algumas vezes para ter certeza que ela que é a janela ativa do Fiji. Eu vou clicar em bar. Aparecem então todas essas opções para mim, de como eu quero analisar esses resultados, né? Data Analysis. Então tem também aqui uma série de opções. Infelizmente, gente, eu não tenho tempo hábil. Separar a vírgula de ponto. Obrigado. Eu não tenho tempo hábil de explorar todos, então eu vou direto aqui porque é o mais usual, né? Data Analysis, plotter, distribuição de plotter, ou seja, como é que você vai esboçar a sua distribuição. Quando você clica aqui, ele reconhece todas as quantidades que você pediu para medir e te pergunta qual. Vou deixar a área mesmo. E aqui ele ajusta bin. O que é bin nesse caso, né? É muita coisa começada com bin, tratamento de imagem, né? Bits, bins, binarização, mas o que é bin nesse caso? É a largura do histograma. Vou deixar aqui do jeito que ele sugeriu, vou dar OK. Ele não gostou do valor que eu deixei. Vou colocar 10 aqui, vamos ver se ele vai. Por que que ele não está gostando? Fiz isso ontem para testar. É sempre assim, na hora de...
Vou aumentar. Vamos ver se vai com 20. Se você for lá no automático, talvez vai ser melhor. Pois é. Deixa isso aqui. Até... aqui. Uai. Aqui, ó. Eu esqueci que eu especificar manual abaixo. É impressionante como ele gosta de me fazer passar vergonha. Ontem, quando eu estava aqui preparando isso tudo, ele funcionou uma beleza. Vamos trocar. Vamos ver se ele funciona com o ferreiro. Funcionou. Apareceu aqui, ó. Então, a janela que abriu aqui de histograma dos ferrês, tá? E ela já te traz uma série de informações dessa distribuição. O número de coisas que foi medida, né? O volume estatístico aqui, 250. O valor máximo medido, o valor médio medido, o desvio padrão, o valor mínimo pedido, a largura do bin que eu tinha ajustado ali, né? E essa janela, ela é dinâmica. Então, vocês percebem que eu vou passando o mouse aqui, ela vai atualizando os números aqui embaixo, de onde eu estou, né? Posição X e Y aqui. E se eu chegar aqui de baixo, ele me dá opções de mexer na escala, mas eu posso editar a escala também. Quando eu clico aqui do lado da escala, ele me deixa trabalhar com elas e aqui com o formato do gráfico, né? Linhas de grade, quais são as espessuras, se vai ser logaritmo ou não, alterar os títulos, né, dos eixos, né, número de valores, coisa aqui. Vou clicar embaixo, mesma coisa. Então, a janela é extremamente editável. Uma vez você atingiu isso, você pode renomear, você pode colocar nas escalas. Tem algum lugar aqui onde você muda a cor das suas distribuições. E aquele bin que eu ajustei, que ficou 10 ali, é a largura de cada coluna dessa aqui. Você pode colocar ela mais estreita ou mais larga, de acordo com a maneira com que você quer apresentar seus dados, né? E uma vez está feito, você deixa a janela do seu gráfico ativo, vem aqui, File, salvar como uma figura. Então, só resumindo, né? Então, é uma funcionalidade muito importante, né? Eu acho ela muito útil dentro do Fish, embora eu já tenha me habituado a usar outros softwares de tratamento de dados, né? Mas é legal porque fica tudo dentro de uma coisa só. Então, você já tem aqui uma ideia da sua distribuição, você já gera as coisas de uma maneira mais rápida. Não tem o problema de conversão de decimais que a gente geralmente pode enfrentar nessas conversões, não é? Então, gente, esse gráfico aqui, no fundo, a gente fez todo aquele processamento para chegar nesse gráfico e ele resume a história das nossas medidas, ele resume a história de toda a pesquisa que a gente tem fazendo, né? Que, embora eu trabalhe muito com processamento de imagens, o meu objetivo não é trabalhar com imagem, o meu objetivo é fazer ciência em outras estruturas, né? Esse gráfico traduz toda a informação quantitativa obtida do processamento. O quanto essa informação representada aqui está próxima da realidade daquela amostra que eu medi, o de fato a gente nunca vai saber exatamente, não é? Mas sem sombra de dúvida, aquele processo de linearização, de uso do threshold, ele é a maior fonte de erros nesse processo. Se eu medir todas as partículas possíveis, se eu medir as partículas, se eu subquantifiquei, se eu superquantifiquei a área de uma partícula, tudo depende daquele processo de threshold, daquele processo de linearização.
Então, ele é um processo muito crítico, né? A segmentação das imagens, ele é um processo muito crítico, né? Ele é um processo difícil, é um processo empírico, né? Ajustado caso a caso, né? E a escolha desses limites é extremamente importante, como eu falei antes, é a maior fonte, uma das maiores fontes de erro no processo de quantificação. Então, aqui eu tenho uma imagem, que é uma imagem de um mineral, uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, de uma amostra mineral. Eu tenho aqui, então, clara, né? Deixa eu colocar aqui para vocês aqui, um zoom. Eu tenho facilmente aqui 4 tons de cinza perceptíveis, né? Um preto, um cinza mais escuro, um cinza médio, um cinza mais claro e um branco. Cada tom de cinza dessa é uma estrutura diferente, é um mineral diferente, no caso dessa coisa aqui. Então, consequentemente, a minha distribuição de tons aqui é uma floresta, não é aquela coisa bem comportada que eu mostrei na imagem anterior aqui. O processo de threshold, então, pode ser feito individualmente. Eu consigo classificar essas diferentes minerais aqui pela escolha. Então, se eu pegar aqui só os mais escuros aqui, olha que eu posso fazer a coisa bem mais detalhada, né? Pegar só o primeiro pico, pegar só o primeiro ombro dessa segunda montanha aqui, mas para fins didáticos aqui eu escolhi fazer a coisa mais abrangente. Eu posso pegar, então, só o cinza médio ou posso pegar só o cinza claro. Então, eu consigo já fazer uma classificação aqui pela escolha do meu threshold nessas imagens aqui. E fazer medidas em cada uma dessas coisas diferentes. Contudo, como eu mostrei para vocês, a escolha desses limiares aqui é um negócio que parece, embora tecnicamente seja fácil fazer isso, a escolha não é tão simples, né? O teste é visual. E a não ser que você tenha uma amostra padrão certificada para comparar com o resultado que você vai ter depois, você nunca vai saber o quão próximo da realidade você está. Mas, quão melhor for o seu processo de escolha desses limiares, mais seguro de que você está próximo ali de um resultado acurado, né? Ok, aí vem aquela coisa, o teste é visual. Como é que eu minimizo isso? Como eu mostrei para vocês na hora que eu estava fazendo aqui, ó, nessa janelinha aqui do threshold, quando você clica, aparece uma série de nomes, que são métodos automáticos de escolha para minimizar os erros na hora de estabelecer esses limiares, não é? A gente, então, vou mostrar para vocês como é que a diferença entre eles e as escolhas que você pode fazer dependendo disso, né? Aqui só reforçando, é uma etapa que precisa ser realizada com bastante cuidado. Por quê? Tudo que você vai fazer lá na frente, todo aquele resultado que você vai apresentar para alguém, depende de como você escolheu o seu limiar aqui. O inconveniente pode ser realizado manualmente, como eu fiz aqui atrás, né? Eu fui escolhendo aqui na mão aqui uma certa faixa de valores de tom de cinza para que a imagem me mostre só aquelas coisas e eu consiga medir depois. Mas pode ser automático, como eu vou mostrar em poucos minutos. Só que os métodos automáticos, eles são válidos apenas para distribuições bimodais. O que quer dizer isso? Distribuições que têm apenas 2 tons de cinza. Essa aqui já não é uma distribuição bimodal, é uma distribuição polimodal. Como resolvo esse caso aqui para fazer automaticamente? São cenas dos próximos capítulos que eu espero abordar ainda hoje. Nós vamos com calma aqui. E aqui eu coloco um lembrete para mim, tá, gente? Do que eu tenho que fazer no próximo slide. Como eu falei hoje com a Ivna aí, o Alzheimer está encostando com vontade. Então aqui, né, aqui uma distribuição bimodal, né, onde eu tenho uma distribuição, um grupo de tons de cinza aqui agrupados num pico, e um outro grupo de tons de cinza mais escuro que está aqui. Então, nessa distribuição, a gente consegue utilizar esses métodos automáticos. Então, vamos abrir aqui o FIS novamente. Eu vou abrir novamente a minha imagem original aqui. Vou fechar um monte de coisa aqui. Pam, pam, pam.
Ah, fechei sem querer a imagem. Tudo bem, eu abro ela de novo. Douglas, Oi, eu tenho uma pergunta aproveitando a sua outra imagem, que é a dos balões grandes e pequenos. tá. É, Uhum. quando eu quiser analisar, eu quero analisar só os balões médios que você tem, tá? Vamos supor que esses pequenininhos que você tem são, sei lá, outras células, os linfócitos, eles são muito pequenos. E Sim. eu sei disso, eu quero analisar só os medianos. Eu mexeria no no threshold, ou isso é uma questão daquele limiar de pixels que você falou anteriormente? Então tá, peraí, você tem duas coisas que você pode fazer aí sim, como você colocou. Aqui nesse caso, digamos que eu não queira pegar esses muito pequenininhos aqui. Isso. Isso. O problema dessa imagem que eu estou mostrando aqui em particular é que esses pequenininhos aqui, estão, eles têm um tom de cinza muito próximo dos grandes, então eu não consigo selecionar só os médios aqui, Uhum. né? Então o que que eu faria nesse caso? Deixa eu voltar uns slides aqui que eu te mostro onde você vai definir isso. Aqui, ó. Ah, foi o que eu imaginei. Isso aqui. Então, aí eu aconselho, você faz uma seleção em um desses menores aqui, mete o Uhum. tamanho dele para que você sabe, sei lá, ele tem uma área de 20 nanômetros quadrados, no meu caso aqui. Aí eu colocaria a câmera de 25 para cima, que aí Entendi. eles não vão aparecer no seu resultado, Ótimo. né? Beleza. Obrigada. Seria a melhor forma. Agora, se por alguma razão as estruturas menores tiverem uma tonalidade em cinza, ou de cor, né? Porque você deve trabalhar com fluorescência também. Se ela tiver fluorescer em outra faixa de comprimento de onda, né? Aí você pode separar por cor já no threshold, Uhum. né? Entendi. Ótimo. Ah, tem que fazer. Ah, é, diferentes métodos. Ok, abrir de novo aqui. Eu não vou ficar executando todos os processos aqui de novo com pagar, não, porque acho que já falei disso, né? Eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou fazer 3 duplicatas dessa região aqui, vocês vão entender por que daqui a pouco. Imagem, duplicar, essa eu vou chamar de arquivo fonte, ok? Vou deixar ele aqui do lado. Vou fazer uma nova duplicata. Esse eu vou chamar de método 1, ok? Vou deixar aqui do lado. E um terceiro duplicada, eu vou chamar de método 2, ok? Vou deixar aqui do lado. Eu vou fechar o meu arquivo original, então vou deixar o arquivo fonte aqui. Ele vai ser a comparação, podia ter chamado ele de controle, né? E aqui o método 2. Então vamos aqui. Eu vou binarizar o método 1 primeiro aqui. Então vem cá, process, perdão, imagem, ajuste, threshold. E eu não vou usar um método manual, vou usar aqui o método padrão, olha. Então aqui, quando eu clico aqui, existe uma série de escolhas de limiares. Então, percebam que nesse método default aqui que ele apresenta, ele está selecionando essa faixa de tom de cinza. Se você muda aqui para o método de Hwang, você percebe que o limite aqui vai se alterando à medida que você escolhe. Então, são métodos, né, diferentes de escolha dos limiares para a sua imagem. Vamos deixar no padrão mesmo aqui, default. E vamos lá, aplicar. Então, agora eu vou ensinar um outro truque para vocês aqui. Quando você clica, então, ok, ele segmentou aqui, binarizou a minha imagem, né? Mas eu já percebo que se eu tentar medir alguma coisa aqui, eu vou ter alguns problemas. Eu vou dar um zoom aqui nessa região que eu estou aqui. Vocês percebem que quando ele fez a binarização, ele emendou duas partículas aqui, essa aqui está quase emendada, tem outras ao longo da imagem assim também. Se eu mandar ele medir qualquer coisa agora, ele vai entender que isso aqui é uma estrutura só. Quando visualmente eu sei que ela não é. Então eu vou ter aqui uma fonte de erro na minha medida. Nesse caso, você pode usar uma ferramenta aqui em Process,
tem aqui um menu binary, que me dá uma série de ferramentas para trabalhar com imagens binárias. Eu já falei um pouquinho de algumas delas aqui, né? Eu posso converter isso numa máscara para aplicar em outras imagens. Eu posso erodir, que seria diminuir um pouco o tamanho, o diâmetro dessas coisas. Eu posso dilatar, que seria aumentar o tamanho dessas coisas aqui. No caso de uma amostra, parece uma rosquinha com a pontinha cortada, eu poderia preencher. Existem outras coisas aqui, mas nesse momento, para esse tipo de coisa aqui, essa ferramenta que interessa aqui é essa aqui, o Watersheet. Quando eu clicar aqui, ele vai fazer uma série de operações matemáticas aqui nessa imagem. Eu gostaria de poder mostrar isso, mas eu acho que ficaria muito sacal, né, e fugiria do nosso tema hoje. Vamos ser mais objetivos, pragmáticos. Quando eu clico aqui, ele reconhece as fronteiras e olha o que ele fez. Ele traçou uma linha aqui e dividiu aquelas partículas que estavam unificadas. Ok. Talvez não seja a melhor divisão. Por exemplo, aqui a melhor divisão fosse mais para baixo. Mas já minimiza muito o erro que eu cometeria ao deixar essas duas coisas aqui juntas. Então, tá aí uma função importante. Quando a gente diminui o zoom, talvez a gente não veja, mas está aqui. Esse é o primeiro. Agora, eu quero comparar a eficiência do meu método. Olha só, eu apliquei um threshold aqui. E tive essa seleção. O quanto essa seleção se aproxima do real da minha imagem? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui na janelinha. Você vê que agora dá para perceber, né? As palavras aqui ficam mais escurinhas. Clica aqui, então aqui em editar, tem aqui seleção. Eu vou criar uma seleção. Quando eu clico aqui, ele traçou o contorno. Viu que ficou amarelinho? Aqui todo mundo consegue ver que fica amarelo em torno de cada partícula que foi selecionada. Então, ele tem essa seleção agora guardada. Então, agora eu vou clicar aqui no meu controle e em cima dele eu vou no mesmo caminho. Editar, selecionar, mas ao invés de criar seleção, eu vou restaurar a seleção. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar a seleção que eu fiz de lá e vai colocar em cima da minha imagem. Então, eu vou dar um zoom agora e eu vou conseguir comparar o meu resultado com a minha imagem. Observem aqui, ó, nessa imagem aqui está muito claro, nessa partícula aqui, nessas outras aqui. Quando eu fiz a escolha de limiares aqui pelo método default, eu estou submedindo, né? Eu vou tirar um resultado menor do que que eu realmente, perdão, eu me engasguei aqui. Eu vou tirar um resultado que não vai contabilizar exatamente a área da minha partícula. Olha que eu estou deixando coisa de fora. Aqui, aqui, aqui. Então, embora eu não saiba exatamente qual é a medida da partícula, porque existem efeitos de tomada de imagem que podem estar mascarando estruturas aqui fora, não vem ao caso, eu sei que esse método não é bom para este caso. Né? Então, já vou excluir. Ok. Então, aqui. Agora, para não deixar a minha imagem de controle marcada, editar, mesmo caminho, seleção, você vem aqui, nenhuma seleção. Vou fazer o mesmo aqui com a outra, porque eu quero usar ela de novo. Editar, seleção, nenhuma seleção. Vou fechar aqui, ele vai ficar ali, não tem problema. No método 2, eu vou fazer a mesma coisa. Imagem, ajustar, thresholds. Só que eu não vou usar o método default, vou escolher um outro método, sei lá, máxima entropia aqui, e vou aplicar. Tirar da frente. De cara, a gente já percebe certas diferenças, né? Se você compara aqui, né, as partículas estão levemente maiores. Vou fazer a mesma coisa aqui, porque eu tenho partículas que se emendam também. Então, em process, binary. E já cortou tudo. Editar. Seleção, vamos lá. Criar uma seleção. E aqui, fonte, editar,
seleção, restaurar a seleção. Vou dar um zoom, então, naquela região que estava mais que eu notei. Ó, observe que agora a escolha de limiar automático aqui de máxima entropia já foi um resultado melhor, mais próximo do real aqui. Ainda tem alguns pixels sobrando, mas eu minimizei o erro de medida de área, por exemplo, nesse caso aqui. Ok? Então, eu já tenho aqui, eu já consegui definir entre esses dois métodos automáticos qual que é o melhor para eu usar na escolha do meu threshold. Um comentário interessante aqui é que, uma vez eu escolhi aqui um método automático de escolha de limiares, eu não mexo nisso aqui, tá, gente? Eu posso fazer a escolha manual, ó. Mas uma vez eu mexi na escolha manual, esse negócio aqui não vale mais. Então, ou eu faço na mão, é totalmente aceitável, muita gente faz isso, ou eu faço pelo método, vou resetar aqui, porque ele mexeu na minha imagem original, que eu não queria isso. Ou eu faço na mão, ou eu faço no método automático. Uma vez você chegou à conclusão de qual método automático é o melhor para suas imagens, você vai manter ele para todas as imagens que você for trabalhar. Entendido? Não dá para usar um na primeira, o outro na segunda, de acordo com a conveniência, não. Agora eu vou fazer uma outra coisa para comparar esses dois aqui, que também é uma maneira de você comparar o que é mais útil aqui. Aqui em método, eu vou aqui analisar, ajustar as medidas. Eu vou deixar só fração de área aqui, para não ficar muito colocado aqui. Ok? Então, nesse primeiro aqui, na primeira imagem, eu vou pedir, então, para medir. Aqui na tabela aparece, ó, percentual da área coberta, 20%. Então, o que ele fez? Ele olhou a área da imagem inteira e dela apenas 20% está coberta pelas minhas partículas, pelos esses pixels marcados. Eu vou fazer a mesma medida no método 2 agora. Analisar, medir. 23%. Ó, esse aqui se aproxima para 20, esse aqui aproxima para 24. Perceba que a diferença de um método para outro já me deu 4% de diferença na medida de fração de área coberta aqui da imagem. Então, essa é uma maneira também de você poder enxergar diferentes consequências do método de escolha aqui. Alguma dúvida, gente? Eu passei assim muito correndo. Teve alguma parte desse processo que vocês não entenderam? Ok, então tá bom, aquela história, né? Ou não estou entendendo nada, ou estou entendendo tudo. Eu voto na primeira opção. Vamos continuar. Aqui um comando que eu gosto muito do Fish, que é esse aqui, File Close All. Aí pergunta se eu quero salvar alguma coisa, eu falo ok, pronto, ele fecha tudo. Ok. Antes de continuar agora, eu falei o tempo todo, é porque eu trabalho muito com imagens em tons de cinza e imagens de 8 bits. Mas e no caso de imagens coloridas? Então vamos aqui, eu vou abrir aqui. Uma imagem que já esteve por aqui antes. Uma imagem RGB, né? Então tem 3 canais de cor, de tons, formando Ô, essa imagem. Douglas, Oi, você teria uma imagem tipo um HE, alguma coisa para você dar um exemplo? traduz para mim que por físico aqui, que é HE. É uma Imagem toxilina histológica? eosina? É uma imagem histológica. Então, acabou que não. Eu até Não, né? procurei algumas, mas eu não achei nenhuma que pudesse ser interessante. E as que Hum. eu tenho são todas em tons de cinza. Quer ver? Deixa eu achar uma aqui rapidinho para te mostrar, porque o meu negócio é MEV transmissão.
Oi, gente, cadê o trem? Ah, já sei. Então, bom, tá aqui, é uma imagem mais agradável aos seus olhos, né? Mas elas É são um todas em tom. neurônio. São Uhum. neurônios, sim, são neurônios, né? Eu estou trabalhando com reconstrução tridimensional dessas estruturas. Eu vou mostrar um pouquinho disso hoje no final da aula, e na semana que vem eu vou mostrar sobre, talvez na semana que vem, ou talvez na próxima, se a gente não esgotar o assunto, de como fazer reconstrução 3D de estruturas usando o Fish. Douglas, tem Oi. uma pessoa querendo entrar na sala. Olha se você consegue Ah, tem aceitá-la, que duas. ela caiu. Obrigado. Aceitei aqui. Então, mas colorida para mostrar o que eu quero agora, eu não tenho imagens assim, né? Fluorescência que fornece esse tipo de imagem linda, né? Até injusto a competição. Bom, continuando aqui. Então, quando você quer ajustar limiares em imagens RGB, imagens coloridas, né? Então, a gente é o mesmo caminho. Imagem, ajustar, só que agora, em vez de threshold, tem color threshold. Isso. Então, aparece aqui, ele escolheu aqui uns limiares deles aqui. Ok. Então, vai aparecer essa janela aqui. Não fiquem muito Mas confusos. tecnicamente você poderia transformá-la em escala de cinza ou preto e branco antes, né? Poderia, por aquele caminho que eu já mostrei aqui, em imagem tipo. Tá vendo? Ele está marcado Aham. aqui como RGB. Se eu clicar em qualquer um desses três aqui, ele vai para uma imagem de 8 bits tom de cinza, 16 bits tom de cinza ou 8 bits colorida. Uhum. Então, a transformação é essa, né? Mas é E porque aí é mais fácil, né? aí é mais fácil de você escolher, mas é aquela escolha. Você vai binarizar a sua imagem para dois modos, né? Mas Uhum. para alguns resultados em que você precisa realmente dar cor para classificar, né? Você pode trabalhar diretamente com ela colorida. Isso aqui. Então, quando você clica aqui em ajustar o Color Threshold, aparece essa janela e vamos olhar primeiro as coisas que estão aqui embaixo. O espaço de cor, ele por definição, ele vem como RGB. Quando você está com o espaço de cor em RGB, então os três canais de cor são independentes aqui: azul, verde e vermelho. Então, às vezes, é meio chato trabalhar numa imagem colorida, porque as cores que estão compondo a imagem aqui, elas são a combinação desses três. Então, você vai ter que mexer. Se você quiser selecionar um determinado tom, você tem que mexer em um canal, depois mexer em outro, depois mexer em outro. É pouco intuitivo. Então, eu sugiro colocar para um outro espaço de cor, que é o HSB, né? De Hue, Saturation and Brightness. Porque aqui em cima você já mexe da cor, direto. Não se preocupem por enquanto com que é saturação e brilho, não. Eu gostaria de poder falar sobre espaço de cor e tudo, mas aí vira assim como no outro caso lá das análises estatísticas, isso vira também aí um trabalho mais técnico de computação, não é o momento, né? Mas aqui você pode mexer diretamente e escolher a cor. Aqui eu estou pedindo para passar todas as cores possíveis, desde o laranja até o vermelho aqui, ou eu posso selecionando limiares, deixa passar só azul, deixa passar só o azul que é mais brilhante, deixa passar só o azul que é mais escuro.
O meu computador, gente, ele é bem goiaba, tá? Então tem pouca memória e não tem placa de vídeo dedicada, por isso que ele demora na resposta ao comando, tá? Essa é uma discussão que eu gostaria de ter também em outro momento sobre placas de vídeo e escolha de hardware, mas isso vai ficar para uma segunda oportunidade. Então, aqui, por que que eu gosto de usar esse mapa de cor HSB? Porque ele é mais intuitivo, porque você vai direto na cor. Você olha para a imagem, vê um tom de cor e você seleciona ele por aqui. Entenderam? E aí você faz a escolha que for mais adequada e executa o processo aí de escolha de limiar para uma imagem RGB. Eu trabalho muito pouco com isso, então eu realmente não tenho muito tato ali com os limiares nessa coisa. Ok. Como assunto, então, a gente entrou no processo de segmentação, eu falei de segmentação um pouco, existem processos de segmentação e classificação automáticos. Um deles, assim, eu fui mostrando, eu saí do manual total, né? Aqui do manual total, para você fazer a sua segmentação imagem a imagem. Quando você tem poucas imagens e você quer ter o controle do que está acontecendo, isso aqui pode ser uma ferramenta. Aí eu fui para uma escolha manual, perdão, automatizada, assim, mas não é tão automatizada, né? Onde o FIG te apresenta já algumas escolhas calculadas, né, de um banco de dados pronto para ele, que podem se ajustar melhor às coisas que você quer fazer, para escolha de limiares. Ou a gente pode partir para um processo de segmentação totalmente automático. Na verdade, né, que é o Weka, né, que é o método de segmentação treinável, né, onde você vai treinar o seu software para reconhecer automaticamente as estruturas que você quer. Né? O que que é isso, né, o Trainable Weka? Para quem quiser mais detalhes sobre todo o processo de machine learning envolvido nisso aqui, está aqui a referência, né, do artigo, né? O que que é? Ele é um plugin que combina, então, uma coleção de algoritmos, né, como eu falei, de machine learning, com um conjunto de recursos de imagem para produzir segmentações baseadas em pixels, né? O Weka é a sigla para Waikato Environment for Technology Analysis, né? Waikato é o nome de um dos caras que começou a desenvolver essas coisas, né? E pode ser chamado a partir de um plugin do FIG, mas ele não funciona só dentro do FIG. Você pode instalar ele externamente no seu computador, né? Contém, então, uma coleção de ferramentas para visualização e algoritmos para análise de dados, né? E modelagem preditiva. Quer dizer, você ensina para ele alguns pontos da sua imagem aqui e ele começa a reconhecer isso automaticamente em outras imagens, né? Entre muitas vantagens, você tem o fato de, primeiro, ele é gratuito, né? É uma licença pública geral. Ele é portátil, né? Uma questão de portabilidade. Você pode implementar na linguagem de programação Java, o que quer dizer que ele pode ser executado em qualquer plataforma moderna, não precisa ser só dentro do FIG, como eu já falei, né? Tem um monte de técnicas de processamento e classificação já internas, né? E é de interface gráfica de fácil uso, né? Então vamos ver um pouquinho de como a gente pode utilizar esse cara aqui. Pessoa entrando. Eu vou voltar para o meu slide branco aqui para deixar. Então, fiz. E eu vou abrir aqui uma imagem mineral aqui. Vou colocar a janelinha para vocês aqui. Ó. Tenho 4 imagens aqui que eu vou testar com essa coisa. Vou abrir a imagem 1. Apareceu aqui. É uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, então eu tenho alguns minerais, eles estão embutidos em resina, essa resina foi cortada e polida, essa parte preta aqui toda é resina, é como se fosse aquela gelatina de cubinhos, né? Aquele pudim de gelatina
doce que tem as corzinhas dentro lá. Então, eu tenho vários tons semelhantes. Então, esse mineral é igual a esse mineral, que é igual a esse mineral, que é igual a esse mineral. Esse mineral é diferente desse, mas existem outras partículas iguais. E eu quero agora, então, segmentar e classificar esses caras. Eu poderia fazer isso usando a segmentação, como eu já mostrei para vocês. Mas existem métodos automáticos de reconhecimento. Então, aqui em plugins, existe aqui, ó, segmentação. Uma das opções que aparece aqui, existem várias ferramentas de segmentação. Uma delas está aqui, o Weka treinável. Quando eu clico aqui, ele assume o controle da imagem. E ele já me dá duas opções de classe, uma e duas, né? E eu quero colocar nomes nessas coisas. Então, aqui em Settings, aparece essa janela. Ele me diz quais as propriedades que eu quero treinar. Eu não vou discutir isso aqui, isso é para quem realmente entende do processo de classificação que vai ser feito depois, de todas as operações matemáticas que ele tem que usar para fazer o processo. Não é o caso de discutir agora, eu vou direto aqui. A primeira classe, eu vou chamar de mineral 1. Segunda classe, de mineral 2. Eu poderia criar outra. Só vou dar um OK aqui, ele troca os nomes. Eu quero criar uma terceira, então posso criar quantas forem preciso. Aparece uma janelinha de entrada que eu vou criar uma terceira que eu vou chamar de fundo. Eu poderia criar quantas fossem necessárias. Ok. Criada aqui essas coisas, agora aqui, observe que aqui em cima ele foi automaticamente no Fish para essa ferramenta de seleção à mão livre aqui. Eu vou pegar esse primeiro cara aqui e vou fazer uma seleção desse primeiro mineral aqui. E vou adicionar a lista do mineral 1. Ele escolheu o vermelho para esse mineral. Então, eu venho aqui e seleciono aqui esse mineral, adiciono aqui. Quanto maior o número de estruturas que você colocar aqui na sua lista, mais informação você dá para o programa para que ele seja mais eficiente na classificação. Vou colocar 4 aqui. Agora eu vou selecionar esse tom de cinza um pouco mais escuro aqui, que quase não aparece. E eu vou adicionar o mineral 2. Aqui tem mais um representante dele. Onde tem mais? Aqui. Esse martelinho de cabeça para baixo aqui. Tá, 4 representantes, tá bom. E para o fundo? Para o fundo, então, eu vou pegar tudo que eu achar que é fundo aqui. Vocês percebam que eu estou fazendo sem cuidado nenhum. Estou selecionando aqui umas coisas aleatórias, assim. Ok, 4 de cada. Agora, eu vou treinar esse classificador. Então, ele já sabe que essas coisas pertencem a diferentes classes e ele vai, então, agora começar a reconhecer isso. Então, eu vou clicar aqui em Train Classifier. Aparece uma série de janelas de log e perceba que aqui em cima fica piscando, só porque eu falei, ele parou. Aqui, ó, uma barra de evolução falando que ele está trabalhando, ó, e vão mudando aqui. O quão rápido será depende de quão bom é o computador que você tem. Como eu falei, o meu é goiaba, então ele vai devagar. Ok, terminou. Então veja que agora ele pintou as diferentes estruturas aqui. Ele classificou, né? Aqui eu posso fazer essas coisas para comparar o quão bom foi. Percebam que ele não está 100% ainda, né? Ele ainda erra aqui nessa estrutura, ele está errando aqui no meio. Então, eu poderia voltar agora e começar a, por exemplo, aqui, ir corrigindo, né? Eu separar essa estrutura daqui e fazer algumas outras correções e pedir para ele treinar de novo. Vamos ver se ele melhora um pouquinho.
Pensando. Foi? Não melhorou muito não, porque eu não fui muito cuidadoso. A questão é, se você for cuidadoso com o ajuste das suas escolhas aqui, ele melhora. Mas já ficou muito bom porque eu quero aqui. Então agora, feito isso, você pode criar um resultado. Olha que agora ele me dá uma janela, ao invés de ter uma imagem binária, eu tenho uma imagem com várias cores, de acordo aqui, classificadas já, cada estrutura diferente tem uma cor diferente. Então eu posso usar essa imagem para medir coisas diferentes simultaneamente. Ok. Mas eu tenho um conjunto de imagens, não tenho uma única imagem, todas obtidas nas mesmas condições que eu quero classificar as mesmas estruturas. Então agora eu vou salvar esse classificador. Ele me pergunta onde. Eu vou salvar aqui como classifier. Teste 2, que eu já fiz um teste 1 mais cedo. Eu vou fechar isso aqui. Não precisava fechar, não, mas eu vou fechar tudo para mostrar para vocês desde o início. Eu abri a imagem, eu vou abrir uma outra imagem, vou abrir a imagem 4, que não tem nada a ver com a 1, mas é da mesma série. Abri. Eu quero classificar do mesmo jeito. Mesmo processo. Agora eu vou abrir o Wicca. Ele tomou conta da imagem aqui. Por alguma razão ele herdou... Ah, tá. O zoom. Eu não preciso agora, já que eu quero classificar as mesmas estruturas que eu já vi em outra imagem, eu não preciso fazer aquilo mais nada. Agora eu venho carregar o classificador. 2, abrir. Ele carregou tudo agora e eu vou direto aqui, criar resultado. Tá pensando, né? E vou lá. Ele já me deu a classificação pronta, baseada nos critérios que ele escolheu em outra imagem. Então você agora, então assim, agora são 2 cliques no mouse, abriu a imagem, carregou o classificador e pediu para criar o resultado. Ele vai classificando para você todas as outras imagens que você tem. E aí você faz a análise desejada aí, né? De tamanho, de fração ocupada e por aí vai, baseado na cor. Aqui, ao invés de fazer uma imagem binária com apenas 2 tons, agora eu tenho vários tons. Alguma dúvida, gente? Alguma coisa não ficou clara? Querem que repita algum passo? Não, Pessoas? Não, tá tranquilo. Eu só queria Para mim ficou pedir, claro. Ok. Alguém falou que queria alguma coisa. eu queria pedir se depois a aula vai ser gravada, porque minha internet caiu aqui e eu perdi umas informações. Tá, sim, né? Ela vai ser gravada sim, e né, ela tá no site do Bioimage, né? No canal do Bioimage no YouTube. Todas estão lá. Tá bom, obrigada. Ok. Então, vocês viram que a gente foi avançando nessa questão de segmentação e classificação, né? De um processo totalmente manual para um processo de machine learning aqui. Então, vocês têm que escolher o que é o mais adequado para vocês nessa coisa toda, dependendo dos seus resultados, né? Das suas aplicações, né? Eu vou só, então, adiantar um pouquinho do que eu quero discutir na próxima aula. Eu não vou começar exatamente a discussão, porque nós não vamos ter tempo hábil para fechar em um ponto.
Eu vou repetir aqui sobre o que eu falei hoje agora. Vocês têm alguma dúvida? Querem que repita alguma parte, algum passo? Acho que não, né? Por favor, se manifestem. Ok, Para mim não precisa não, tá tranquilo. tá tranquilo. Na verdade, tranquilo não tá, né? Vai estar quando a gente usar as ferramentas aí, a gente vai. Vocês têm que pôr a mão na massa, assim, e fazer o negócio, né? E claro que no calor da batalha a coisa é outra, né? Nas imagens da É, gente é sempre mais tenso, mas eu estou à disposição, vocês podem me acionar sempre que precisarem, tá? ok. Ok, então, deixa eu mostrar rapidamente o que eu quero da próxima aula aqui. Isso. Vou abrir aqui. Primeiro eu vou fazer assim. Isso. Deixa eu minimizar para mostrar para vocês aqui. Então, o que eu tenho nisso aqui? Eu tenho uma série de imagens que foram tiradas em série. Assim, é um objeto que foi cortado ao longo do seu eixo, né? Tipo um fatiador de frios. Pegou a estrutura e fez várias fatias ao longo do eixo principal dela e foram feitas imagens para cada eixo. Imagens individuais. Nesse caso aqui foram 125 imagens. Que eu posso empilhá-las. Então aqui elas já estão empilhadas. Então, quando eu tenho um stack de imagens empilhadas aqui, ele aparece dessa forma no Fish, com esse play aqui embaixo. Essa aqui já foi alinhada. É, qual é o problema de quando você tem essas coisas para chegar nesse resultado? Isso aqui eu ainda vou editar para gerar uma estrutura tridimensional, que é o que eu estou tentando achar. Onde é que eu guardei essa estrutura tridimensional? Ok, bom. Vamos primeiro por passo. Você tem um conjunto de imagens que você quer transformar em um stack, em um empilhamento. É tanta imagem na minha cabeça que eu não sei. Não sei mosaico. Vou continuar nessa página mesmo aqui. Vou fechar isso aqui. Eu tenho aqui, então, 125 imagens, né? Essa é a 1 de 125 até a 125 de 125. Como que eu faço essas imagens ficarem de uma maneira apresentável como uma pilha de imagens? Tem jeito, eu tenho que abrir todas primeiro. Seleciona todas e abre aqui dentro do Fish. Ok. Uma vez suas imagens estão todas abertas, você vem aqui em Imagem, Stacks, pilha. Existe uma série de ferramentas aqui. Você pode vir nessa aqui, Imagens para pilha. Quando você clicar,
Abre uma janela perguntando qual é o nome da sua pilha. Eu vou chamar apenas aqui de pilha. E ok. Pronto. Ele converteu todas aquelas imagens em um empilhamento. E por aqui, por esse cursor aqui, por essa barra de progressão, eu consigo acompanhar esse empilhamento. Se você já tem uma pilha de imagens e quer transformar isso nas suas imagens individuais, então você vem aqui também, imagem, stacks, e faz o caminho contrário, de imagens, de pilhas para imagens. Eu não vou fazer isso agora porque é um monte de imagem e vai ficar poluindo Tá aqui o minha tela. neurônio em cada uma? É a mesma região, né, cortada ao longo do eixo aqui, né? Aham. Isso. Então, você percebe que as estruturas parece que elas estão andando aqui, é porque elas têm diferentes posições, né? E ela está desalinhada. Essa imagem está desalinhada também. Eu vou falar sobre o que é isso nosso próximo encontro. Eu só quero mostrar esse processo aqui de formar pilhas de imagens e ir para outras pilhas. Bom, em algum caso você tem uma pilha de imagens e você quer mostrar só algumas delas no mosaico lado a lado. Então você vem aqui, imagem, aqui em stacks, e tem aqui, ó, make montagem. Quando você clica aqui, ele pergunta quantas colunas e quantas linhas você quer. 3x3, 4x4, 5x5, aí depende do número de imagens que você quer. Como eu tenho 125, acho que seria o quê? 15x15. O fator de escala é o quanto você vai diminuir essas imagens para que elas caibam dentro da sua grande imagem, né? Quem vai ser a primeira, quem vai ser a última. Eu vou fazer diferente aqui. Eu vou fazer 3x3 para ficar mais visual. Tá? A primeira é a última é a 9. O tamanho da fonte, se você for escolher alguma coisa aqui, e o espaço entre elas, 1 pixel. Então, ele gera para você aqui essa imagem de painel, mostrando as 9 imagens que eu selecionei. Uma ferramenta que às vezes é útil para fabricação de pôster, essas coisas assim, né? Foi muito rápido ou todo mundo entendeu o que aconteceu? Eu entendi. Ok, tá bom. Então eu só adiantei um pouco, porque o que que eu vou discutir? Deixa eu achar onde está aqui. Eu só não entendi ainda porque desalinhou, mas você vai explicar na próxima aula, né? Sim, por que que desalinhou? Porque essas imagens são tomadas individualmente, né? Então, eu faço assim, pensa assim, quando você está cortando mortadela ali no seu fatiador de frios, né? E aí tem aquela coisinha branquinha da gordurinha da mortadela ali, ela é um volume, né? Então, na primeira Uhum. fatia, sai a pontinha dela. Na segunda fatia, sai um pouco mais do meio. Na terceira, assim vai, até que ela acaba. É o que acontece, por exemplo, com essas mitocôndrias aqui, né? Aqui a imagem já ficou ruim, porque eu muito zoom. Quando você coloca aquela fatia de mortadela então, em cima do suporte para levar na sua máquina fotográfica, né, ele é todo preso ali. Então, às vezes, você não consegue encaixar o meio, né? Pensando nessa mitocôndria aqui. Eu não consigo encaixar essa mitocôndria aqui nesse corte exatamente no mesmo lugar do meu porta-amostras que o da imagem anterior. Então, ela Uhum. desloca um pouquinho. Entendi. E Entendi. o software, ele viu isso, né? Ele já viu isso, É, automaticamente. não, ele não vê automaticamente, é porque eu já tinha feito um pré-alinhamento dessas imagens antes, Ah, né? tá. Eu estava tentando achar uma desalinhada aqui. Deixa eu Uhum. ver se eu acho aqui um desalinhado nos meus arquivos aqui.
Não, isso aqui é para fazer painéis. Esse é outro problema que eu quero trabalhar. Mas não hoje também. Vamos ver esse conjunto aqui. Esse conjunto aqui ele tem um pouco menos de imagens, ele vai ser mais fácil de perceber que está desalinhado ou não. Vamos ver. Você percebe que está balançando tudo? Aham, percebo. Isso, porque está desalinhado. Então aqui eu só criei a pilha e não alinhei. Ah, achei um negócio que eu queria aqui. Agora, é quase a mesma região, mas ó, esse aqui então não está alinhado, né? Olha como é que ele balança todo quando eu vou passando de fatia por fatia. Esse aqui já está mais alinhado, percebam a diferença. Ainda está um pouquinho, né? Mas balança menos. E aqui é um primeiro princípio de segmentação que foi feito para reconstrução 3D. Então, o que que eu quero mostrar para vocês no próxima aula aqui? Quais são os passos para, criar a pilha, 2, alinhar a sua pilha e 3, segmentar a sua pilha. Se der tempo, um quarto passo que é transformar essas coisas que foram classificadas aqui em uma estrutura tridimensional. Né? Então, são essas as cenas do próximo capítulo. Estou querendo achar o filmezinho que eu fiz, mas eu não sei onde ele foi parar, gente. Eu peço desculpas a vocês por isso. É, realmente. Mas eu mostro semana que vem, com certeza. Então, eu agradeço muito vocês pela atenção de hoje, mais uma vez, né? Pela paciência, principalmente, né? Com as minhas engargadas aqui. Continuo à disposição para as dúvidas que vocês tiverem aí, não só durante esse treinamento, mas no futuro também. E hoje eu vou encerrar por aqui, porque para eu começar, como eu adiantei para vocês, para eu começar o que eu quero, eu não vou ter tempo para terminar, então vai ficar uma coisa truncada, ok? Então, que vem a gente vai mais para métodos automáticos, né, de segmentação, classificação e reconstrução tridimensional. Tudo bom? Obrigado aí. Dúvidas, sintam-se à vontade. Douglas, Oi. tem muita diferença esse software do Fiji pro outro, do ImageJ? Então, o que que acontece? Deixa eu vir aqui que eu te mostro. Sim e não. Uhum. A base é a mesma, é a mesma coisa. Qual que é a diferença do Fiji? O Fiji vem com essas coisas aqui todas prontas, já, Ah, já instaladas nele. No ImageJ, muitos desses plugins você tem que ir lá e pedir para instalar um a um. entendi. Isso, foi só uma atualização nesse sentido, né? Mas não altera nada, porque Não igual altera nada. As ferramentas são as mesmas, a funcionalidade é as mesmas, não altera nada. eu trabalho com medidas, né, de Uhum. células. A gente até mandou um e-mail para você um dia desses que a gente estava com uma dúvida. Aí quando eu fui fazer no Fiji, aí deu umas diferençazinhas, mas foi bem pequenas. Ah, tá. É, às vezes o Fiji, como ele já vem com plugins, ele já passou por um refinamento, né? Algumas linhas de comando nos algoritmos foram melhoradas, né?
Então você pode ter um processo mais acurado, mas basicamente é a mesma coisa, Ah, então tá bom. né? Obrigada. Por nada. Mais alguma coisa, gente? Ok, então, obrigado a todos aí pela atenção. Até semana que vem. Até semana que vem. Tá? Tchau, tchau. Tá?